trabalhando, mas ele precisa e está vindo avivar de novo a sua obra. Eu não digo nem no meio do tempo, porque ele já está voltando. Ele já avivou no meio, está avivando no final, porque ele está chegando. Está faltando pouco. E pouco ele falta ainda alcançar, e vai ser através de nós, amém? E eu quero deixar para o seu coração, além do que vocês escolheram já, são textos complementares a Abacuque 3, versículo 2, que se encontra em Tiago 5, 15 a 20, eu vou ler com você rapidamente. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarais. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, em outras versões, dizendo que ele é frágil como nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Deus é lindo. Você entendeu aqui? Parece que não tem nada a ver com nada, né? Está falando uma coisa, de repente entra em perdão de pecados, de repente vem nos lembrar que quem ganha uma alma que está desviada, está aí sendo livre de muitos pecados. E o avivamento hoje vai passar por dentro de nós, vir através de Tiago falar comigo e com você, vai nos trazer e remeter a Elias, a um fogo que não queima como o fogo que conhecemos, mas que nos consome por dentro, que nos transforma. O mesmo fogo que queimava na sarça ardente está aqui entre nós esta noite. 1 Reis 19, 8, 12. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, Elias. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas também o Senhor não estava nele. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa, delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto em sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, unja Azael, rei sobre si, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, ungirás por profeta em teu lugar. Eu já quero declarar sobre a sua vida, nesse restante de ano de 2025, um semestre de libertação. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver o seu chamado liberto.
Liberto de tudo que Satanás tem colocado no meio da igreja. Deus vem hoje com um abraço, com uma voz delicada falar a nós, ao nosso coração. Quando eu leio o Tiago e li com vocês aqui, a impressão que dá é que, a impressão que dá é o que temos quando estudamos sobre este capítulo, que aqui se fala sobre uma oração eficaz. Tiago, ele vem mostrando, aqui onde lemos em Tiago, que Elias é gente como a gente. Ele é um grande profeta, mas ele é gente como a gente. Ele orou por chuva para que parasse, a chuva cessou. Orou para que chovesse e a chuva veio. Mas eu não quero anular a força deste capítulo quando fala sobre a eficácia da oração. Não quero, até porque isso é forte, é emblemático neste texto. Mas Tiago 5 fala muito além de uma oração e da sua eficácia. Tiago vem nos falar de uma compaixão. Uma compaixão. Uma oração que fala sobre perdão de pecados, sobre cobrir os erros de alguém e levá-lo à reconciliação. Você consegue entender essa oração? Cabe em você esta oração? Uma oração que não fala só sobre nós e o nosso umbigo, mas fala sobre a reconciliação e perdão do pecado de quem está ao meu lado. Uma oração que cobre a todos aqueles que estão precisando de um abraço, de aqueles que estão fora. Eu acho lindo quando olho para os personagens da Bíblia, eu me encanto com eles, e olhar e ver que Elias, por exemplo, é gente como a gente, frágil como somos, tem a mesma humanidade, me remete à esperança. Ainda tem jeito para a gente. Ainda tem jeito para mim, ainda tem jeito para você. Porque Moisés foi fraco, Abraão foi fraco, Elias foi fraco. Se eles foram chamados e por Deus escolhidos e você está aqui, o mesmo Deus que os amou, o mesmo Deus que os trabalhou está aqui conosco. Mas repare que Tiago, além de mostrar que ele é gente como a gente, ele diz que Elias orou fervorosamente. Em outras versões deixa claro, Elias orou fervorosamente e rogou a Deus para que não chovesse. Você sabe o que é orar com fervor? Orar com fervor, pastor Neno, não é essa oração de joelho de 5 minutos. Orar com fervor, Dani, não é essa oração que a gente faz. Orar com fervor, irmã Cidinha, é agarrar no anjo, como cantou aquele casal, até que o anjo faça algo. E a palavra diz que ele orou com fervor, ele rogou para que não chovesse. Mas Tiago segue dizendo, e quando ele orou para chover, ele apenas orou. Segue comigo o pensamento do que Deus quer falar a você. Elias, para pedir que não chova, orou fervorosamente. Ele orou intencionalmente. Ele orou com intensidade. Ele orou a ponto de rogar. Rogar não é pedir, rogar é clamar, é exclamar, é gritar alto. Não chova sobre a terra. Mas quando foi para ele pedir para chover de novo, ele apenas ora. Sabe qual a problemática da nossa igreja hoje? É que nós, para proclamarmos sentença e juízo, clamamos com fervor. Você entendeu? Para proclamarmos sentença e juízo, a gente chora, a gente jejuma, a gente clama, a gente roga, a gente faz campanha. Isso é errado, pastora? Não. Desde que você entenda o que Abacuque vem nos ensinar do capítulo 1 ao capítulo 3. O problema é a nossa humanidade, que grita por uma justiça disfarçada por vingança. Eu quero ver o Senhor fazer. Eu quero ver o Senhor colocar no leito. Eu quero ver o Senhor tratar. Mas não é um tratar com o coração, é tratar. Você está entendendo, igreja?
Você está entendendo que o Espírito Santo vem falar a mim e a você? Porque quando a gente lê, onde eu li com você, em 1 Reis, se você for no capítulo 16, você vai ver ali o pai de Acabe pecando, errando. Ele faz muitas coisas. Ele constrói Samaria. Ele vai fazendo, edificando cidades e construindo montes, subindo lugares e pecando como ninguém. Mas quando ele morre, Acabe assume e diz a palavra do Senhor que ninguém pecou como ele. Ninguém peca como Acabe. E Acabe, ele era tão triste, pecador, e fazia tantas coisas erradas, que a palavra diz que para completar o que ele já fazia, ele se casa com Jezabel. Porque muito além do que outras pessoas dizem, que Jezabel que destrói Acabe, não se engane, para um Acabe tem sempre uma Jezabel. Porque Acabe não era flor que se cheira. Não se engane nem aponte só para Jezabel, não. Jezabel só veio completar o homem que Acabe era. Porque a palavra vem dizer que ninguém pegou tanto como ele. Então Jezabel só chegou para somar ao mesmo propósito que estava no coração daquele homem. Porque Deus junta propósitos. Deus une propósitos. O propósito daquele homem era pecar. Deus deixou com que uma pecadora estivesse ao lado dele. Mas você vai andando e vai vendo a história contando sobre Acabe, lendo ali no livro de Reis, aí de repente, lá no capítulo 16, está contando sobre isso. E o que me chama atenção, o que me incomoda na Bíblia, um incômodo bom, não são os versículos normais, são os versículos que parecem não ter nada a ver, pastor, e entram no meio do nada. Você está falando sobre Acabe, você está contando sobre o pai, sobre o filho, como eles fizeram, como eles erraram, e de repente, alguém escreve assim, em seus dias, Hiel, nos dias de Acabe, Hiel edificou a Jericó. Mas estava se falando de Acabe. Talvez sua cabeça esteja pensando, pastor, eu não entendi nada até agora. Acompanhe. Você vai entender. A Bíblia tem disso. Está falando sobre o pai de Acabe, sobre quem ele foi. E de repente o escritor diz, Hiel edificou a Jericó. E quando Hiel edifica Jericó, quando ele coloca as portas, o filho mais velho dele morre. E quando ele coloca as janelas, o filho mais novo morre. Que história nada a ver, né? Para falar no meio do nada. Mas, acredite você, os filhos de Hiel morreram por uma palavra dita por Josué, filho de Num, quando ele destrói Jericó. Josué destrói Jericó. E diz, quem construir a cidade? Quando construir, ao colocar as portas, vai perder seu filho mais velho para a morte. E quando colocar as janelas, vai perder o filho mais novo. No tempo de Acabe, foi quando isso se cumpriu. Palavras ditas por Josué, filho de Num, cumpridas lá no tempo de Acabe. Aí entramos no capítulo 17. Onde de repente se começa a falar que Elias entra para o palácio. Elias entra para o palácio, até então ele estava orando fervorosamente. Só que de repente Elias para e pensa assim, Josué falou e cumpriu. Não é que morreram os filhos de Hiel? Então eu vou falar. Eu vou abrir a boca e vou declarar que não chova sobre a terra. Ah, meu irmão, minha irmã. O que ele falou, ele não disse que seria por 3 anos. Elias disse assim, não choverá, até que eu volte a dizer que chova. Isso aqui é tão forte. Elias tem algo que eu acho bonito que não temos mais em nossos dias. Nós não conseguimos mais fazer como ele, que diz, segundo a minha palavra. Não temos fé para isso. Não temos respaldo em Deus para isso. Uma busca tão perto de Deus que nos respalde a este ponto. Mas entenda o que eu estou te falando aqui. Tudo se cumpriu na vida de Hiel com seus filhos por uma palavra dita a Josué muito tempo atrás ao destruir Jericó. E veio acontecer. Elias pede para que não chova e não chove e não é segundo a palavra de Deus. E diz a palavra que Elias se incomodava com o pecado do povo.
devemos nos incomodar. Olha o barulho do avivamento, quando o Espírito Santo está falando dentro do coração. Eu vou te dizer uma coisa, eu quero que você grave isso, entendendo o que o Espírito está te dizendo. Você viu eu ler com você, Elias, ele mesmo disse: eu sou muito zeloso com as coisas de Deus. E ele repete dizendo: eu sou extremamente zeloso. E aqui, pastor Claudemir, é a lição da noite. Ele quer que a gente seja zeloso, mas o extremo não lhe agrada. Deus quer que sejamos zelosos, mas o extremo não lhe agrada. Ele quer que falamos com intrepidez, sim, com ousadia, sim. Quando Elias lança a palavra, Deus fala assim: Elias, agora bora começar a trabalhar, você já falou? Eu sei que o povo precisa, eu sei que o povo está pecando, está me deixando de lado, mas você lançou a palavra, e quando ele lança com extremo zelo, você não mede consequência do que você falou. Você esquece que debaixo daquela palavra vem a sua família, vem uma geração, vem uma igreja, vem uma viúva, vem uma criança, vem um idoso, uma idosa. Só se libera a palavra, que não chova mais. Porque eu sou zeloso e o zelo me consome, então que não chova. Você está acompanhando o que o Espírito Santo está te dizendo? Sobre o extremo zelo que não pensa nos inocentes e lança a palavra dizendo: não vai chover. Sem chuva, sem água, sem comida, fome, sem fome, morte. Até aí tudo bem. Mas tem pessoas envolvidas no processo. Eu sei que o zelo da palavra nos consome, mas tem pessoas envolvidas no processo. E eu te falo algo grande. Semente não é só dinheiro. Semente também é palavra. Palavra lançada é semente. Ela vai crescer. Ela vai desenvolver. E Elias lança a palavra, só lança a palavra. Aí Jesus fala: vamos ali, Elias. Você lançou, fazer o quê? Vamos fazer. Mas eu vou te tratar também. O povo vai sentir, você lançou? Tem respaldo. Você é homem de Deus. Mas eu quero que você vá bem ali naquele cantinho ali, porque eu vou tratar você. E uma coisa linda, gente, que é lindo, porque eu sei que certos posicionamentos não agradam a Deus, é por isso que Deus está nos tratando aqui hoje. A gente tem que amar, mas sem o zelo extremo. Jesus é tão lindo que, sabendo que a lei dizia que o corvo é um animal imundo, falou: vem cá, Elias, você quer que o povo passe fome, né? Mas você só vai comer quando o corvo te trouxer comida. A lei diz que o corvo é animal imundo. E você jamais comeria algo que o corvo trouxesse. Mas eu preciso tratar você, porque quem mandou você considerar imundo aquilo que eu purifiquei? Você vai comer e é o corvo que vai levar. E não come não, Elias. Você passa fome e morre. A sua escolha você não tem. Você lançou a palavra: comida não tem sobre a terra. Agradeça que eu sou Deus, estou mandando comida para você. Mas a comida não vem de animal limpo, não. Vem do impuro. Para você entender que eu trato o meu povo e é com amor. É com o que está faltando no nosso meio. Tratativa com amor. É ser zeloso, mas pensar na criança. É ser zeloso, mas pensar na mãe que não tem um pai do lado para cuidar do filho. É ser zeloso e pensar na viúva. É lançar a palavra amando uns aos outros. Porque está difícil. Deus purifica e a gente olha com nojinho.
E eu pergunto, cadê o amor? Deus está dizendo, não é, Elias, o que você vê, é o que eu vejo quando eu olho para o povo. Igreja, Deus é tão lindo. Eu fico pensando na cena de um mendigo na rua. Aí eu penso na cena interessante. Imagina você pensar que você cai no meio da rua, às 3 da tarde, um sol quente, e você cai. E quando você olha para o lado, a única pessoa que tem para te levantar é um mendigo, fedendo, cheiro de urina forte. Agora você imagina um mendigo te olhando. O mendigo está olhando e pensando assim, eu podia até ajudar, mas vai querer pegar na minha mão? Vai querer. E ele fica sem ação. Porque se eu pego na mão, mas de repente é só um mendigo que tem. E Deus está dizendo para alguém na igreja, eu enviei alguém para te levantar. Mas você está olhando para ele vendo um mendigo, onde eu estou olhando alguém que eu enviei para te levantar. Vai olhar para a mão, se está limpa? Vai sentir o cheiro do mijo sobre? Ou vai olhar e ver que Deus usa quem quer, na hora que quer? Não importa se é corpo, se Ele que mandou é quem vai te levantar. Dá a mão e sai do lugar caído. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, às vezes eu, como pastora, não sei se dou a mão. Porque tem gente que até a mim, Serginho, mede de cima a baixo e pensa, eu vou pegar na mão dela? Porque aos meus olhos ela não sei não. Ela não é a pastora ideal. Pastora para mim é assim, 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 assim. Eu olho para ela, não vejo uma pastora, não vai me dar a mão. Então fica no chão. Fica no chão. Porque Deus vai levantar corvo para ajudar a gente aqui. E é bom não medir pelo tamanho, nem pelo cheiro, nem pela cor da mão. Porque quem Deus mandar, está mandado. E depois fica a gente em casa dizendo, Dani, eu estou em casa há anos e ninguém veio me visitar. Será que ninguém foi? Ou será que você viu um corvo e não quis receber? Porque Deus envia. Eu canso de fazer visita e o que eu escuto é isso. Ah, pastora, eu não estou indo na igreja já faz tempo, porque ninguém veio me visitar. Ninguém quem é a pastora? Porque se não fosse a pastora, não serve. Se mandar uma diaconisa, não quero. Tem que ser a pastora ou o pastor. Se não forem eles entrando na minha casa, eu não como. Eu não recebo oração. Eu não quero oração. E Deus está dizendo, eu mandei a diaconisa de coquinho, aquela mais simples, mas a unção estava sobre ela. E a pessoa não abriu a porta. É sobre isso. Um tanto de irmã cheia da unção, mas você não abre a porta, porque se não for a irmã Maria, você não quer. Eu quero a missionária. É porque eu sou muito eu para vir só diaconisa orar por mim. Ai, igreja, é sobre este avivamento que Deus está falando. Não é sobre um barulho que vem e depois acaba, não. Deus está dizendo a alguém, eu já te mandei há muito tempo, mas só que para ti é corvo e para Deus é o instrumento que Ele está usando. Ananias falou, Senhor, eu vou a Saulo. O senhor sabe quem é Saulo? Deus falou, sim, sei. Para mim, Saulo é escolhido. Aleluia. Para mim, Saulo é escolhido. Quem via Saulo assim? Quem via, Neno? Quem? E Deus manda dizer a Ananias, olha para Saulo como escolhido. Oh, aleluia. Deus está dizendo para a gente aqui, ou você come de um corvo, ou você morre de fome. Para de escolher quem vai te servir. Agradeça que está sendo servido. Agradeça porque você está sendo servido.
Quem somos nós para merecer que alguém levante, saia da sua casa, bata na sua porta e diga: eu vim te fazer uma visita? Quem somos nós para termos nariz tão empinado para escolher quem pisa na nossa porta? Quem se importa comigo? Quem Deus mandar, mandou. Abraça, recebe. É Deus cuidando de você. Para de escolher quem te serve. Aleluia, aleluia. Eu conheci um casal e conta essa história que um casal, o marido pecou, cometeu adultério. E aqui eu não estou justificando ou aplaudindo, não, tá? Alguém que me conhece há pouco tempo já sabe que eu não sou pastora que apoia pecado. Pelo contrário. Mas eu sei tratar com amor. Caiu em adultério. A irmã do rapaz que caiu em adultério ficou do lado da cunhada e começou a orar. Deus, trabalha nele. E começou igual a Elias, orar fervorosamente. Sabe aquela oração que a gente dá um de cínico de vez em quando e sonso? Mas Deus, eu não sei com vocês, pastor. Para mim, Deus não dá corda na pipa, não. Deus não dá. Ele dá logo uma puxada e fala: você não é sonsa nem cínica para fazer uma oração dessa e achar que eu sou besta para pensar que você está pedindo com amor, você está pedindo com raiva, pedindo a morte, pedindo que Deus pise, coloque na cadeira de roda e fazendo de sonso, embelezando a oração e dizendo: Senhor, meu Deus e Pai que está no céu, vai lá e faz justiça. Deus sabe o teu coração. Deus sabe o que você pede contra aquele que te feriu. Deus sabe o que você está pedindo. Mas me traiu, pastora, cuidado com a tua oração. Mas me machucou e falou contra mim, cuidado com a tua oração. Deus não é cínico nem sonso e também não aceita isso. Você está aqui para aprender a orar de novo. Avivamento é saber orar de novo, porque a oração traz vida. Sabe aquela oração? Se for preciso, joga no leito, mas é um leito quase que morte. Porque a gente é assim, desse jeito. E está lá ela dizendo, orando com a cunhada: Deus, vai lá, Deus, faz. Mas é desse jeito, fingindo de bobo e sabendo o que está pedindo para Deus, no fundo do coração. Aí o camarada vai, fica ruim, vai para o hospital, opera da coluna e, claro, o crente que orou começa a dar glória a Deus. Olha Deus agindo. E quem sabe vai ser na cadeira de roda que ele vai se converter. E é daí para mais, Deus tem que fazer mais. Tá bom. Está lá ele na cadeira de roda, recém-operado, mas aí o marido dela fica doente. Deus manda uns corvos para a gente, que só Jesus para trabalhar na nossa vida. O marido dela fica doente, muito enfermo, uma dor que não passa. O médico não acha o que ele tem. Ela tem 4 filhos. O marido tem que ser afastado do trabalho. Não está recebendo nada. Não há o que comer na casa. Ela não trabalha, mas ela está orando para Deus fazer e colocar no leito aquele que pecou em adultério. E enquanto isso, o marido dela está doente em casa. E ela ora, e ela pede, Deus não ouve, ele continua doente. Até que chega um dia que ela entra e olha assim e fala: meu Deus do céu, olha como que está ali. Ele está acabado naquela cama e sem saída. Porque não tinha mais, o marido já tinha emagrecido, tremia na cama, batia, que você via a coberta batendo no lençol. Debaixo dele, o corpo batia, de frio. As crianças em volta, a mãe sem comida para fazer. E Deus diz: senta naquela mesinha ali, ó, do lado daquele telefone, e liga para o corvo. Glória a Deus. Ela falou: eu ligar para o corvo era o irmão dela, aquele que ela estava feliz de ver na cadeira de roda. Aí ela olhou para o telefone e falou: não, Senhor, eu escondi até aqui para ninguém saber. Não deixei nem a igreja saber, nem pedir oração, porque eu sou orgulhosa demais para pedir oração para a igreja e o pessoal saber que está passando prova lá em casa. Não. E Deus falou: pega o telefone e liga para o corvo, ou então passa fome e vê seu marido morrer. Ela pegou o telefone e falou: eu vou ligar. Deus, eu estou ligando. No primeiro toque eu desligo, mas liguei. Olha, gente, com o nosso cinismo, achando que Deus é besta. Só que ela não esperava que antes de terminar o alô, não deu tempo de bater. Oi, meu irmão.
As lágrimas já vieram no rosto. Está difícil aqui em casa. Meu esposo não dorme há 5 dias. Você tem remédio aí? Porque eu não tenho dinheiro nem para o remédio. Para que ele consiga dormir pelo menos essa noite. Ele está muito mal. Você pode me ajudar? E lá vem o corvo. Só que o corvo já havia saído do hospital andando. Não estava de cadeira de roda. Tinha 18 dias de operado. Ele levanta e fala: daqui a pouco estou na sua casa. Chega com 2 cartelas de remédio, vai até a cama e fala: ele está muito mal. Sabe o que eu vou fazer? Vou levar ele para o hospital. E não vou sossegar até que tudo se resolva e ele fique bem. E pega esse meu cartão aqui de ajuda de alimento, pode ir lá no mercado e enquanto eu receber esse benefício, ele é seu. Traz e enche o teu celeiro. Você está precisando. E se o corvo tivesse com a coluna quebrada na cadeira, quem que ia pegar o marido dela e levar no hospital? Você começou a entender o que o Espírito Santo está te falando? Se você desejou que aquela pessoa morresse e ela for sua única saída quando o seu filho estiver precisando de uma única solução que estava na mão daquele que você pediu a morte. Porque a vida é assim com Deus. Ou você perdoa, ou ele vai colocar o seu corvo no seu caminho. E você vai ter que comer da mão que você nunca esperou comer. Porque é assim que Deus trata a gente neste tempo de avivamento. Ou você ama ou você ama. Ou você acolhe ou você acolhe. Não tem nada para dizer. Grite Jesus nas montanhas, grite Jesus sobre os inimigos, grite Jesus sobre a família, grite Jesus sobre a rua. Não tem o que falar, clame Jesus. Clame Jesus. Mas não abre a boca amaldiçoando, não. Porque você vai amaldiçoar o caminho por onde você vai passar. Aquela mulher não contava com ninguém, muito menos com o irmão, o adúltero, aquele a quem ela estava pedindo. Eu vou dizer, a igreja não aprende. No tempo da Covid, nós só dizíamos assim como igreja: bem feito. Os carnavalescos não quiseram? Que Deus mande justiça sobre eles. Agora me diz você, a Covid bateu na sua casa? Porque, pelo que eu me lembre, muitas baixas de pastores, muitas baixas de crente na igreja. Eu pergunto a você, a Covid só ficou lá fora? Ou ela entrou nas nossas portas? Quando nós pedimos, vai lá, os carnavalescos só querem carne, que venha sobre eles e que morte venha, e que Deus acaba com esses jovens, bagunceiros, prostitutos. Me diz, você está aí sentado, não precisa responder para mim não, é só uma pergunta. Você também pensou assim? O Covid, para você que pensou assim, bateu na sua casa? Alguém baixou a tumba fria? Você chorou a morte de algum ente querido? Mas a Covid era para o mundo, por que atingiu a sua? Irmãos, é difícil ouvir essa palavra. É difícil ouvir que a síndrome do zelo excessivo está matando a igreja. É um zelo que não cabe amor. É um zelo que joga para longe ao invés de trazer para perto. É um zelo tão extremo que se nós pastores abraçarmos um homossexual que entrar na igreja, a igreja vai crucificar o pastor. Põe para fora. Que vai fazer lá fora. Aqui dentro não. Se abraçarmos uma prostituta, se entrar uma mulher de vida, aqui, roupa curta, nós mulheres, eu me incluo nessa, vamos olhar para a roupa dela e falar, que ela quer aqui? Vai derrubar homem lá fora. É assim que nós somos. Nosso amor não cabe acolher a prostituta. E nos dizemos crentes. E nos dizemos amantes do Senhor Jesus. E nos dizemos que somos imitadores dele. E Deus vem falar na noite de avivamento que é sobre isso que ele quer falar. Ou voltamos ao primeiro amor,
que transforma e levanta, ou esquece e fecha a porta da igreja. Ou sai todo mundo daqui e vai viver suas vidas. Pega este livro e rasga no meio, porque isto aqui só fala sobre um homem que amou acima de qualquer coisa. Eu olho para um Elias, e quando você segue ali, vai olhando e vendo que a seca chegou, e Deus diz: ô Elias, você não vai levantar daí não? É hora de você falar com Acabe. Olha que coisa, Cidinha. Deus que teve que dizer para Elias: sai daí e vai falar com Acabe. Elias não estava nem se importando se já tinha 3 anos de fome, se já tinha gente morrendo. Deus tratou Elias primeiro com um corvo. Você vai comer da mão que eu estou dizendo que é puro, porque eu purifiquei, e recebe e come, então você morre. E tratou de outro jeito também. Você vai lá para a cidade onde tem uma viúva. Essa cidade é cidade governada por Jezabel. Eles adoram a Baal, e a viúva que vai te sustentar está dentro dessa cidade. Num Deus que você não gosta, com a mulher que te persegue. E a viúva que vai te alimentar está sofrendo, está passando fome, porque você liberou uma palavra dizendo que sobre a terra não ia chover. Então vai lá, Elias. Você não é o bonito que pensa, fala a palavra sem colocar amor? Evangeliza sem amar? Pois vai lá, que a viúva, que tem a última porção, vai te dar comida. Talvez você se sinta alegre ao ver ela dizer: só tenho para mim e para o meu menino, e depois disso eu morro. Por que, Serginho? Porque ele disse: não chova sobre a terra. Estou nem aí para as viúvas, estou nem aí para as crianças, nem aí para quem precisa. Desde que Deus toque naqueles que são prostitutos, que falam mal, que levantam outros deuses, que Deus mande fome sobre a terra. Eu estou aqui com você, através da pessoa do Espírito Santo, para dizer: quem dera usássemos nossos joelhos para orar pelo que interessa. Quem dera nossos joelhos se dobrassem para pedir por reconciliação e arrependimento. Quem dera estivéssemos aqui de fato no Congresso de Mulheres, orando pelas mulheres depressivas em suas casas. Quem dera, quando vestimos nossas roupas hoje, tivéssemos de fato pensado naqueles que estão há muito tempo fora da casa. Nós estamos andando para um caminho tão diferente como igreja. Quando eu vejo Elias aqui, e vejo Elias indo falar a Acabe, vem ali Obadias falar com ele. Quando chega conversando com ele ali, e você vai ver o que Obadias fala, ele rasga o coração para ele. A primeira coisa que Obadias diz é assim: eu sempre fui fiel a Deus. Olha, Elias, eu sempre fui fiel a Deus. Está difícil esse tempo, mas sabe, eu sempre fui fiel a Deus. Deus está dizendo para alguém aqui: você está pedindo morte para uma geração pecaminosa, mas você sabia que tem muita gente fiel nesse meio? Você sabia que tem muita gente, como Deus disse a Elias, ainda tem 7.000 que não se curvaram? Você sabia que ainda tem irmã do Coquinho que é fiel a Deus? Então por que você está pedindo morte para o povo? Tem gente sofrendo a oração de muitas mulheres e homens desta casa, da igreja do Senhor como um todo. Porque nós, ao invés de pedirmos por este avivamento que rasga o peito e traz o amor de Deus de volta, estamos virando para o mundo e dizendo: mata lá, vai lá e trucida, vai lá e põe na cadeira de roda, vai lá e põe a fome, traz a peste, traz Covid, traz isso. E Deus está dizendo: tem gente fiel no meio ainda. Ainda tem os que não se curvaram. Porque Obadias vai para Elias e diz: Elias, você sabia que tem 50 ali escondidinho? Que eu vou lá e alimento eles lá, levo comida para eles. E tem mais 50 ali que eu faço as marmitinhas escondidas e estou alimentando. Elias é tão cheio de si que está ouvindo Obadias usar as palavras mais sinceras do coração dele, mas ainda assim fala: traz os 950 profetas aqui diante de mim, coloca tudo lá no monte, põe lá, porque eu sou o cara, eu preciso mostrar que eu sou. Olha a oração de Elias, olha como ele ora, como muita gente na igreja.
Agora, Senhor, mostra que Tu és Deus. Lindo isso, né? Mas ele completa, porque não era só isso que ele desejava. E mostra que eu, Elias, sou teu servo. Você quer que Deus mostre que Ele é Senhor ou quer que Deus mostre que você é servo? Qual a intenção verdadeira quando você ora? Senhor, vai lá. Faz justiça lá. Mostra para ela, para aquela que me fez chorar, que eu sou tua serva. Mas o que de fato queremos nessa oração? O que de fato pedimos, Patrícia, quando dizemos, vai lá e mostra para mim, inimiga, que o Senhor é meu Deus e que eu sou tua serva. Eu tenho quase 100% de certeza que você não está pedindo para Deus ir lá e passar a mão na cabeça e trazer para dentro da igreja, não. A gente está pedindo nada menos do que uma cama, um leito no hospital para você visitar, ver caído lá e dizer obrigado que o Senhor fez justiça. Essa é a igreja que eu vejo todos os dias por onde eu tenho andado. Uma igreja justiceira, mas não é uma justiça que fala de Deus, porque não tem amor em nossas orações. Nós temos muita vingança, nós temos corações vingativos, corações que não perdoam, mas clamam por um avivamento barulhento, clamam por um Espírito que batize. Mas batizar o quê? Dar dom para quê? Se for usar o dom para que Elias fazia, não pede não. Se for para ser profeta como Elias era aqui, não pede não. Seja profeta com amor. Seja profeta que antes de proferir a palavra, pensa não só no seu umbigo, mas nos demais. Se eu pedir fome, a fome vai atingir a todos. Ele era beneficiado porque Deus o servia na mãozinha. Mas tinha uma viúva que estava comendo sua última porção. Porque ele disse que não chova mais. Tô nem aí, já tinha 3 anos. E se Deus não manda ele ir lá falar com ele? Ele não ia falar com ele. E ainda pede, mata os 950. Desce com a espada e extingue todos eles. E tinha profeta escondido lá orando ao Senhor. Mas tem alguém batendo no peito e dizendo, eu preciso mostrar que Deus é comigo. Você lembra que no início da palavra diz que ele orou fervorosamente. Rogou para que Deus não mandasse chuva. Porque nós nos empenhamos e nunca oramos tanto quando a gente quer que Deus faça algo. Mas para pedir chuva, ele só fala assim, Deus manda chuva. Só que ele ficava assim, vai lá, Dani, olha lá fora, vê se você vê algum sinal de chuva. Aí corria lá, ainda não. Olha lá de novo, não. E agora? Eu vejo uma mão. A nuvem tem o tamanho de uma mão, sinal de que vai chover. Então corre lá e diz, está vindo chuva sobre a terra. Se esse orar dele foi agoniado assim, para que chovesse de novo, e ele só orou, que diz a palavra que ele só orou. Na primeira vez foi fervorosamente. O que ele fez no fervorosamente então? Se nisso ele estava agoniado, Dani, vai lá, olha lá, vai lá, olha lá, vai lá, olha lá, vê lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vê se está chovendo, vê se começou, vê se começou, vê se a chuva está vindo sobre a terra. Ele estava incomodado. Imagina quando ele orou fervorosamente. Você consegue imaginar como que ele orou? Eu venho perguntar para você como igreja do Senhor. E eu falo com você com muita seriedade sobre esse tipo de reação que temos. Deus não aplaude isso não. Deus não olhou para Elias e falou, nossa Elias, que show você, um profeta e tanto. Não. Deus está pedindo para a igreja do Senhor. Apresente a Deus aquilo que você quer orar antes de orar. Sabe por quê? Moisés viu uma sarça queimando no deserto e a sarça não se consumiu. O poder de Deus quando cai sobre nós não nos mata, nos faz ficar vivos. Mas eu li com você que Elias entrou para uma caverna, levado ao deserto, entrou para uma caverna, e lá dentro
diz a palavra, que passou um vento. Passou o vento. A palavra diz que Deus permitiu passar o vento. Mas diz bem claro aqui, Deus não estava nele. Passou o terremoto. Deus permitiu passar, mas não estava nele. Veio fogo, tão pedido nos nossos avivamentos. Passou, como costuma passar em todos os congressos, que dura um dia e acaba no outro. Passa. Jesus passa, mas não fica, porque não está nele. Mas quando veio a voz mansa e suave, como Deus está falando com você hoje, Deus estava lá. E eu finalizo dizendo a você, que talvez não linkou o final da mensagem. Quando Elias, pastor Neno, foi matar os 950, ele pediu o quê? Fogo. Caiu fogo. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Elias, porque quando ele vai conversar com Elias, Elias diz assim, Senhor, o que tu fazes aqui, Elias? Só eu sobrevivi. Assim, dormindo, só eu sou santa. Só eu me purifiquei. Não sobrou mais ninguém. Aí eu estou aqui, triste. Aí Deus passa com fogo ali e diz, mostrando para ele, eu passei, mas não estava. Será que você não entendeu, Elias? O fogo que caiu lá em cima para fazer só coisa bonita, porque os profetas você queria matar, eu passei, eu permiti. Mas cadê a transformação no povo? Veio? Porque 950 morreram? Fogo que Deus só passa, não traz nada não. Barulho de onde Deus só passou, não traz nada não. Quer ver fazer diferença? É o fogo que está aí falando baixinho no seu coração. Este fogo faz diferença. Porque ainda tem 7.000 que não se curvaram. Eu quero que você fique de pé neste momento. Se você entendeu esta palavra, as irmãs vão louvar aquele hino que eu pedi. Ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Talvez você nunca tenha cantado este hino com esta intenção. Porque nós como igreja, como pedindo avivamento, a gente está quase torcendo alguém pelo pescoço. E eu estou falando a você, mas este fogo teve que passar e ficar em mim também. Um dia, eu fui Elias. E aqui eu deixo para os pastores que estão esta palavra. Um dia Deus chegou para mim e falou assim, te dei um grande poder nas mãos. Mas você já viu o Homem-Aranha? Quando ele faz assim, é o quê? A teia, né? Se ele chegar aqui e sair soltando teia para tudo que é lado, vai chegar uma hora que ele não sai daqui e passa para lá. Porque a teia fechou todo o caminho. Aí Deus falou, você tem um poder na sua mão. Só que quando você joga teia sem pensar, você fecha seu próprio caminho. Eu estou falando para mães aqui dentro, que estão jogando teia sem pensar. Filho, você não presta. Você não quer nada. Você não vai dar em nada. Cada palavra dessa é uma teia que você lança entre você e ele. Entre você e ele, o Espírito manda te dizer. Agora tenta passar, vê se você consegue. Porque você tem poder na sua boca e está usando ao contrário. O amor que Deus está pedindo para você ter com seu filho, você não tem. Você ama o da igreja, mas não ama o teu. Você ama o da amiga, mas não ama o teu. Tolera o da outra, mas não tolera o teu. E Deus manda te dizer, cuidado.
A teia que você está lançando está fechando o teu caminho. Vai chegar uma hora que você vai querer passar e não passa mais. Deus deu poder a todos nós para pisar serpentes e escorpiões e fazer um evangelho limpo. Tem homens dentro da casa, tem obreiros dentro da casa, que a palavra deles sobre a esposa só é de maldição, e Deus manda te dizer: conserta depois se você pode. Arruma o que tu fechou, a porta que você fechou, porque eu te dei poder, mas não foi para isto. Cadê o amor? Cadê o amor? Eu te pergunto hoje. Cadê o amor pelo próximo? Eu não aguento ver aquela irmã. Quando você lançou, eu te disse que dinheiro é semente e palavra também. Você está criando uma muralha que Satanás está aplaudindo. E eu te pergunto, para onde esta igreja está caminhando? Se eu não posso amar a irmã aqui porque nunca vi, eu preciso saber se ela tem dinheiro, se ela me recebe, se ela me trata bem, se ela vai sorrir para mim, para eu tratá-la bem. Se a palavra diz e resume todo o nosso Deus em 2 mandamentos: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Onde está o amor ao próximo? Hoje você vai sair daqui falando ao seu coração: Senhor, aviva aqui de novo. Aviva de novo. Traz amor de novo. Compaixão de novo. Você vai ajudar esta varoa aqui a buscar lá. Você vai ajudar o pastor aqui a buscar lá. É desse jeito. Você vai pegar na mão do sujo, do fedorento, daquele que está cheio de lama, e vai dar a mão. Você vai buscar o desviado lá onde ele está. Você vai abraçar com amor. Você vai fazer o que o Espírito Santo faz. Ele está cansado de nos ver como uma igreja que só aponta. Quem era você para estar aqui? Deus te olhou com compaixão. Não merecíamos nada. Deus tem levantado corvos para te ajudar, mas você olha o corvo com nojo. E hoje a palavra é Abacuque: abraço, é trazer para perto. Eu não quero saber quem é, eu quero amar. Eu quero saber das dores, eu quero saber da alma ferida, eu quero saber como eu posso ajudar a levantar. Não importa o resto. É isso, igreja. O Espírito Santo chora por uma igreja assim. Uma igreja que não pisa. Uma igreja que ama incondicionalmente, independente do que fez. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar? O Espírito Santo chora na igreja, porque ao invés de abraçar, estamos tirando de perto. Há um povo lá fora chorando, há jovens querendo ser acolhidos, mas nós estamos pisando e dizendo para os nossos jovens: vocês não prestam, são uma geração iludida. Não! Eles são amados por papai, mas eles esperam esse abraço nosso, essa mão amiga. É homossexual, amém, vem cá, eu te amo do mesmo jeito. É um ladrão, não importa, eu te amo do mesmo jeito. É um assassino, tô nem aí, eu te amo do mesmo jeito. A igreja, eu te convido a viver este avivamento agora. Agora, não tem mais tempo. Não tem tempo mais. O céu não foi feito só para você. O céu é para cada um que entrou neste ambiente aqui.
Cada um que entrou aqui é merecedor deste lugar. Eu não quero saber o que fez, eu quero saber o que ele fez por quem entrou aqui. Aleluia, aleluia. E eu convido essa igreja para neste louvor agora cantar nessa perspectiva diferente. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros. Você pode louvar, e enquanto você estiver louvando, o Espírito não vai só passar, porque você entendeu. O Espírito vai ficar. Pessoas serão batizadas, outras serão renovadas, outras serão cheias, porque Ele não vai só passar, Ele vai ficar. A doce presença vai ficar aqui. Aleluia. Eu vou pedir aos obreiros que estão atrás de mim, que enquanto louvamos este hino, as irmãs louvam este hino, aquele que sentiu no coração, desça e toque em vidas aqui que entraram hoje, pensando, ai meu coração, eu nem queria ir, porque eu chego lá, aquela fulana me julga, a outra nem me olha, a outra não pega nem na minha mão, parece uma leprosa, parece uma doente, e Deus mandou dizer a você, fica tranquilo, eu estou enviando quem você menos espera para te dar um abraço. Hoje Deus te abraça. Sinta-se abraçado por Deus. Sinta-se abraçado por Deus. Não olha quem vai te dar o abraço agora. E quando você estiver louvando e sentir de Deus, eu quero ir lá abraçar aquela irmã, porque eu já fui tão frio com ela, mas Deus me tocou. Eu vou lá. Seja aquele que Deus quer usar nessa noite. Seja aquela que Deus quer usar essa noite. Deus quer transformar esse congresso hoje em um congresso de avivamento genuíno. Vamos louvar? Vamos louvar? E Ele está passando. Ele está passando. Ele está passando. Capaz de morrer pelo seu irmão? Você seria capaz? Você seria capaz de ir para prisões por causa do seu irmão? Você seria capaz? Aleluia. Você enfrentaria a fúria de Roma por causa dessa irmã do seu lado? Por causa deste irmão aí do seu lado? Diga,
Reaviva, Senhor. Reaviva, reaviva, reaviva tua igreja de novo. Deus possa curar seu coração em todas as marcas, toda palavra dita, tudo aquilo que ficou. Hoje Deus te abraça. Deus vem tirar a dor, o incômodo, a mágoa, a marca. Ele te ama tanto, tanto. Ele quer usar esse amor seu, através de tudo isso que passou, para sarar muitas vidas. Hoje Ele quebra isso dentro de você. Ele traz uma cura específica para o seu corpo, para a sua saúde. Para que você possa sair daqui hoje, sentindo como Ele te ama. A menos provável, está te abraçando hoje. Eu era aquela que ninguém esperava, mas estou aqui te abraçando e dizendo, Ele está aqui. Ele cuida. Ele viu. O que ninguém viu, Ele viu. Ele está cuidando. Fortaleza, que faça ser grande, mesmo que ninguém acredite. Ele já escreveu sua história, já escreveu. Tem coisa linda para você. Não se preocupe com o que dizem. Você não é o que ele diz, você é o que Deus fala para você. Aquele que ele escreveu para você. Vai com ousadia, vai com intrepidez. Fala no meio das amigas, onde você estiver. Seja o brilho de um amor incondicional. E deixa falarem. Ame do jeito que o Espírito Santo ama. E deixe ele trabalhar através da sua vida. Oh, meu Deus. Reaviva tua igreja de novo. Que Deus venha curar tudo aquilo que fica no coração, todo olhar, toda palavra, toda marca. Não foi ele, foi o homem, mas desconsidere. São pessoas que precisam ser tratadas, que Deus está curando. É um novo tempo, um avivamento. Siga fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, pois Ele está contigo, é contigo, independente do que o homem diz. Ele é contigo. Deixa de usar, não para não. O homem quer que pare, mas isso vai continuar. Amém. Faz a chama arder neste fogo. Vamos uma vez sem esse instrumento? Uma vez sem esse instrumento. Mais uma vez sem esse instrumento. Vamos mais uma vez só as vozes. Reaviva tua igreja de novo, aleluia. Faz a chama arder neste fogo. É como os primeiros, é com verdade, é com amor, é incondicional. É com o mesmo amor que Jesus amou, aleluia. É com o mesmo amor, é com o mesmo amor, é com o mesmo amor, aleluia, aleluia. Viva sua igreja de novo. Reaviva, Senhor, reaviva. Faz a chama arder neste fogo, aleluia. Começando aonde?